Vamos lá. Fala, galera do VF Comunica Cast. Estamos aqui hoje com Rafael Ribeiro. Faixa preta de jiu-jitsu e treinador de alta performance para grandes campeões do nosso esporte. A gente vai conversar aí sobre o início da carreira dele, porque ele decidiu colocar todos os esforços dele na preparação física voltada para o jiu-jitsu, falar o que ele viu de mudança ao longo dos tempos no quesito preparação física para o jiu-jitsu. Ele é um cara que já trabalhou com diversos campeões mundiais. O mais recente, que foi campeão mundial acreditando no trabalho dele, foi o Isaac Baiense. Mas se eu for detalhar aqui a história dele, a história é muito grande, até no tempo que a gente está conversando hoje. Eu vou passar essa bola para ele. Mas antes disso, já se inscreve no canal, compartilha essa entrevista com os amigos e não deixa de se inscrever no canal. No mais, Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar um pouco para a nossa comunidade do jiu-jitsu. Pô, o prazer é meu. Primeiramente, obrigado aqui pelo convite de estar aqui, podendo falar um pouco, né, da minha história, de como eu vejo o mercado hoje do jiu-jitsu, por que eu fiz algumas escolhas na minha vida. E é sempre um prazer estar falando sobre preparação, sobre mercado, sobre uma modalidade do jiu-jitsu, que é uma coisa que eu particularmente comecei a treinar jiu-jitsu muito tarde, né, já com 20 anos. E só que teve aquela coisa daquele afé, daquela paixão inicial, que foi uma coisa assim que realmente me encantou desde o início. Então vai ser um prazer estar falando um pouco aqui sobre a minha trajetória e sobre como o trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dos anos. Irado demais. Rafa, conta pra gente como é que foi teu primeiro contato assim para poder estudar sobre jiu-jitsu. Foi por conta de um treino que você fez? Você analisou algo ali, pô, posso melhorar nisso. Meu treino pode ser melhor por conta disso. Como é que foi o primeiro insight que você teve para começar a estudar a preparação física pro jiu-jitsu? Que é aí que você vai falar um pouco de como começou a tua carreira também. A gente tem que voltar aí quase 20 anos, né? Vamos lá. Eu comecei no jiu-jitsu no ano de 2000, setembro de 2000. E com 4 meses eu entrei no campeonato de jiu-jitsu e faixa branca ali, aquele faixa branca, fazedor de força, né? Como eu assistia muito o UFC na época, então o UFC a gente acha que tudo se resume à guilhotina, né? Naquela época lá dos anos 2000. Então eu assistia muito, e aí quando os caras vinham treinar comigo, eu tentava pegar a guilhotina de tudo que é lugar, né? E eu fui me inscrevi num campeonato, meu primeiro campeonato de faixa branca. Eu machuquei, eu quase quebrei o dedão do pé na semana da competição. E aí eu fiquei a semana toda da competição sem treinar. Quando eu cheguei na competição, eu cheguei muito bem. Eu vinha treinando, nessa época aí de faixa branca, eu treinava 2, 3 vezes por dia, ou seja, me matando, como todo grande apaixonado do jiu-jitsu aí deve fazer. E você, obviamente, essa fase aí de faixa branca, eu tinha dores em todas as partes do corpo. Eu me lembro que, às vezes, para eu levantar o braço assim, doía, porque eu tinha tendinite nos 2 ombros. Isso devidamente ao excesso de treinamento. E nessa semana que eu competi minha primeira competição, por conta dessa lesão que eu tive no dedão do pé, que quase quebrou, aí eu tive que enfaixar aquela coisa toda, e aí eu resolvi, eu vou tirar para poder lutar o campeonato. E aí lutei o campeonato, fiz 3 lutas, fiquei sem tomar uma vantagem, ganhei as 3 lutas, fui campeão. E aí aquela felicidade, né, de como todo praticante, primeiro campeonato de jiu-jitsu, ganhei, não tomei uma vantagem, o que é que aconteceu? Aí você começa a parar para pensar e fala, mas eu não treinei na semana mais importante da preparação, que foi na semana da competição, eu deveria ter perdido gás, e pelo contrário, eu estava muito bem fisicamente. E também no segundo campeonato que eu lutei, ainda de faixa branca, aconteceu um evento muito parecido. Só que eu tenho uma cicatriz no dedo até hoje. Não sei nem se dá pra ver. Dá pra ver. Isso aqui foi fazendo um açaí. Caraca. Aí meu dedo entrou no liquidificador, aí tive que tomar ponto, aquela coisa. De novo, fiquei 10 dias sem poder treinar e cheguei na competição também, fiz 4 lutas e ganhei as 4, sem também tomar uma vantagem. Aí eu falei, alguma coisa acontece que eu me machuco próximo da competição e não treino, né? Aí, nessa época, eu fazia uma faculdade federal, né? E eu tinha acabado de largar a engenharia e estava indo para arquitetura. E nesse meio aí eu conheci o jiu-jitsu. Passei 2 anos aí me dividindo entre a faculdade e o jiu-jitsu, até a hora que eu virei para minha família e falei, não quero mais fazer faculdade, eu quero viver do jiu-jitsu.
E eu venho de uma família com uma certa condição, uma família tradicional, uma família que eu tive a oportunidade de ter acesso aos melhores colégios, cursos e tudo mais. Então eu tenho uma trajetória um pouco diferente da grande maioria, né? Só que eu tive que abdicar disso tudo. E aí eu falei, eu quero viver de jiu-jitsu. Eu gosto disso aqui. Eu sempre estava relacionado ao esporte, que eu comecei a praticar esporte lá com 7 anos de idade. Mas não tinha achado alguma coisa assim que me encantava ao ponto de eu querer competir e viver daquilo. Isso aí eu já estava já com uns 23 anos. Então imagina eu largar uma faculdade federal para viver de jiu-jitsu há 20 anos atrás. Então isso na minha família foi meio que um caos, né? Eu fui chamado de um talento desperdiçado. Meus amigos que já estavam já quase se formando, meus amigos da engenharia, porque eu estava na segunda faculdade, já estavam já se formando. E nessa época, cara, quando você tem 20 e poucos anos e você ainda vive na estrutura dos pais e da mãe, essa grana que entra, por exemplo, o primeiro salário, pô, é para comprar carro, é para sair para festa. Sim. Então meus amigos já estavam comprando carro, isso e aquilo, e Rafael sem um real, porque também meu pai virou e falou, bom, você quer viver de jiu-jitsu, então você vai começar a se manter através do jiu-jitsu, né? Claro que ele me dava aquela ajuda ali, ele mantinha a casa, não sei o quê, mas eu tinha cartão de crédito, passei a não ter cartão de crédito, entendeu? Eu frequentava excelentes restaurantes em Salvador, passei a não frequentar. Então, eu realmente me adequei à minha nova vida e levei aquilo a sério. Mas o muito engraçado é que quando, porra, você saía, tá ali na paquera, saía com a gatinha, aí você, porra, faz o que da vida? Para sou atleta profissional. Sim, mas faz mais o que da vida? Treino, sempre tem essa pergunta. Se eu que é atleta profissional de jiu-jitsu, mais o quê? Faz mais o quê? E aí teve uma determinada ponto que eu tenho uma natureza assim muito agressiva, né, ao ponto de vista. E a gente vem melhorando isso ao longo do tempo. Mas teve uma certa situação que eu comecei a ficar revoltado com essa pergunta. Porra, no Brasil não se respeitam atletas? Aí a pessoa perguntava, tá, você faz mais o que da vida? Eu, de vez em quando eu bato na sua mãe, xingo seu pai. Nas horas vagas eu faço esse tipo de coisa. Porra, porque a vida de um atleta, e eu levava isso a sério, era treinar 3 vezes por dia. E nas minhas horas vagas, o que é que eu estava tentando fazer? Bom, já que eu não estou num ambiente acadêmico e estudando, eu vou desenvolver o meu lado cultural. E como é que eu fazia isso? Comecei a assistir muito filme, comecei a pesquisar muito sobre música. Então, eu desenvolvi uma bagagem cultural também muito boa. Porque no meu tempo livre, ou eu estava estudando, naquela época não tinha Flow Grappling, não tinha YouTube. Então, o que tinha de material de jiu-jitsu era as fitas do Paquetá, que quando chegava, e com o passar do tempo ali começou a ter os DVDs. Então, me lembro que o primeiro DVD que eu comprei foi o DVD do Cobrinha. Aí eu vi o Cobrinha fazendo lapela plata. Aí eu falo, porra, isso não funciona. Aí fazia o Cobrinha numa semifinal de Mundial, fazendo no Teodoro a posição que a gente achava que era floreio. Eu me lembro que... Então, eu comecei a realmente pegar o meu tempo livre, que ou você estava treinando, ou você estava comendo e dormindo. Tá? Eu comecei a fazer isso. Então, nessa fase aí, foi a fase que eu falei, porra, cara, tem muita coisa aqui que está acontecendo, eu preciso viver disso, mas como é que eu vou fazer? E aí tinha alguns amigos de Salvador que já estavam ali sendo atletas profissionais, e aí eu via como é que os caras viabilizavam isso. Então, era muito engraçado, porque eu vou pegar no final da entrevista aqui, eu vou pegar o meu DVD. Então, eu tinha uma assessoria lá em 2003. Então, você tinha cuidado... Estava à frente do tempo. Por quê? Porque eu pensava naquela época que eu via alguns atletas do surf ganhando mais do que outros. E aí eu fui pesquisar por quê. Pô, porque aquele cara cuidava da imagem. Não tinha Instagram na época. Não tinha Facebook. Entendeu? Mas como é que você cuidava da imagem? Eu parei de beber. Então, você nunca via foto minha com um copo de bebida na mão. Exatamente. Eu não tomava refrigerante. Então, eu tinha uma preocupação com a minha imagem na época que eu era atleta, né? Aqui. Competi bastante aqui. A nível regional, eu ganhei vários campeonatos, ganhei muitos campeonatos aqui. E sempre que eu ia pro Rio, batia na trave. Meu primeiro mundial foi em 2005, eu de faixa roxa. Eu estourei o peso. No primeiro mundial, cara. Então você treinou pra caramba, a gente passava 3 meses sem transar, aquela coisa toda, filosofia de treinamento, e aí chega lá eu estouro o peso. Aí, vamos analisar por que eu estourei o peso.
Ah, não, porque você comeu demais. Não, 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 não é assim. Foi muito engraçado pelo seguinte, eu cheguei no Rio de Janeiro na segunda-feira, o Mundial era no Tijuca Tênis Clube ainda, né? Eu cheguei na segunda-feira e eu ia lutar na sexta, porque eu era faixa roxa. Bom, beleza, até aí tudo bem. Quando segunda-feira eu cheguei de noite, lá vai Rafael terça-feira fazer um treino. Fui treinar na academia do Cássio. E aí o mestre, cara, porra, imagina o Cássio com todos os professores do Brasil, naquela época o Cássio ainda era muito forte, todos os professores do Brasil querendo mostrar serviço. Cara, 17 treinos eu fiz. E não era 17 soltinhos, eram 17 conferes. Naquela época era só confere. Só confere. O que aconteceu? Febre no outro dia. Tive febre. Então, na terça-feira eu treinei esse tanto. Aí na quarta-feira, por exemplo, a temperatura mais baixa que tinha em Salvador, na história, foi 20 graus. Eu cheguei no Rio de Janeiro, estava 16. Eu não sabia que o pessoal escovava dente com água gelada de manhã cedo. Então, teve uma série de fatores ali, extra tatame, que foi tudo novo para mim. Foi a primeira vez que eu realmente fui para o Rio de Janeiro, a primeira vez num evento muito grande, foi a primeira vez que eu tive no templo da Carson Gracie, e foi a primeira vez que eu fiz 17 rolas seguidos. Aí no outro dia, você acorda com o corpo muito quebrado, ao ponto dele estar inflamado e com febre. Aí você quarta, você tem que fazer off, quinta é o dia que você geralmente faz off, porque você vai lutar sexta. Chegou sexta lá, eu cheguei para pesar 500 gramas acima. Aí eu falei, porra, eu saí de Salvador com 1,5 kg sobrando. E aí aquela coisa, aquela correria maluca de ter 20 minutos para cortar meio quilo. Quando eu subi na balança, não tinha mais de onde tirar, tem que cuspir, tem que ficar de cabeça para baixo, um monte de coisa. Tentei só aquela loucura. Cara, estourei por 100 gramas e não lutei o Mundial de 2005. Então aquilo ali na minha vida foi uma frustração assim gigantesca. Gigantesca. E meu mestre na época era meu preparador físico. E também ficou muito decepcionado com isso tudo, né, cara? Porque a gente fez tudo certinho de treinamento. Naquela época tinha a coisa do funcional, estava muito forte. E o funcional é uma coisa que eu já estudei muito e hoje eu sou um crítico do funcional. Então, olha só como as coisas acontecem ao longo do tempo, né? Isso é muito engraçado porque a gente vai percebendo que eu sempre costumo falar que se você olhar para trás e der risada ou ter vergonha do que você está fazendo é porque você está num bom caminho. Você evoluiu, pô. Porque você olha para trás e fala, caramba, eu tava fazendo isso aí, meu irmão. Puta que pariu. Mas, enfim, aí foi uma decepção ali muito grande, né, cara? Eu me preparei muito para esse campeonato, muito. Eu abdiquei de muita coisa, eu apostei muita ficha, eu contestei muita gente, eu briguei com muitas pessoas. E aí vem essa frustração, né, cara? E aí eu ia pegar a faixa marrom no final do ano. Aí meu mestre vira e fala, não, só vou te dar uma faixa marrom depois que você lutar um mundial. Aí eu fico mais 8 meses de faixa marrom até o outro ano. Quando você for parar para analisar, a gente começa a ver que o que é que aconteceu nisso aí, né? E aí você vê que essa semana da competição, eu costumo dizer que ela é uma das mais, se não a mais importante. Porque o que o cara faz nessa semana pré-competição pode determinar o seu sucesso ou pode influenciar diretamente muito na sua performance. E aqui a gente tem o próprio exemplo do Marcinho André, no brasileiro, a gente tem o exemplo do Kennedy, no europeu, entendeu? O que é que faz ali naquela semana da competição. No ano de 2006, meu mestre vira para mim ali, quando eu ganho a faixa marrom, ele fala, bom, agora eu só te dou a faixa preta se você se formar em alguma coisa. Aí eu falei, puta merda, eu tô querendo ser atleta profissional, tô batendo na trave, tô quase na faixa preta, e o cara me mete essa. E aí eu fui parar para analisar, porra, o que é que eu quero fazer da vida? E eu queria ter uma vida muito similar a dele, né? A gente pegava onda, treinava jiu-jitsu, atleta, esporte, e ele era personal trainer. Lifestyle todo. Lifestyle, cara, completamente. Eu falo, eu quero isso para minha vida. Não importa quanto eu ganhe. Ah, eu vou ser engenheiro. Ah, minha mãe virava, meu filho, mas você poderia ser engenheiro do ITA, do Agulhas Negras. Eu falei, minha mãe, eu vou passar os melhores anos da minha vida num quartel. A senhora é louca? Isso é o sonho da senhora. Não é o meu sonho. O meu sonho é esporte, acordar de manhã e pegar onda, depois fazer um jiu-jitsu, depois treinar com a galera. Minha vida era isso. Então eu falei, pô, eu preciso viabilizar uma maneira de me manter com isso. E aí vem toda aquela parte lá aí eu comecei a conseguir patrocínios, apoios. Ah, tinha um restaurante natural que eu vivia frequentando. Aí a dona me ofereceu, uma parceria, vamos fazer uma parceria. Então meu kimono era cheio de pet.
E aí eu almoçava lá todos os dias. Um restaurante natural espetacular. Bom, eu comecei a reduzir os meus custos. A faculdade, que aí vem essa segunda parte, que é quando esse meu mestre fala para mim isso, cara, você tem que voltar a estudar, senão eu não te dou a faixa preta. Aí eu falei, pô, então eu vou ter que voltar a estudar. Agora não tem jeito. Sem uma condicionante para eu pegar a faixa preta, eu não cheguei até a faixa marrom e vou parar no jiu-jitsu na faixa marrom. Porra, aí nadou até morreu na areia da praia, porra. De jeito nenhum. Então eu entrei vi o que é que eu queria fazer, eu falo, bom, eu tenho 3 opções, basicamente. Eu vou ser um personal trainer, eu vou ser um nutricionista ou eu vou ser um fisioterapeuta. Porque médico eu não queria ser de jeito nenhum. Eu não aguento ver sangue que eu desmaio. Então, quando eu quebrei meu nariz, eu não quebrei meu nariz treinando jiu-jitsu. Quando eu levantei, eu falei, tá tudo normal. E o pessoal, para que tá sangrando. Quando eu vi o sangue, eu capotei. Puf. E já tentei fazer de várias coisas. Né? Eu tiro exame de sangue toda vez, eu faço assim, dessa vez eu não vou, puf, e já pago. Cara, sou medroso, sou frouxo, pode falar. Mas não consigo ver sangue. Isso é uma coisa que eu tentei trabalhar em vários momentos da minha vida e eu assumi que eu desisto, que o sangue ganha para mim. Entendeu? Então, aí eu falei, não, eu vou ser treinador, eu quero ser preparador físico, eu quero trabalhar com esporte. Aí eu entro na faculdade de educação física e aí, cara, é onde o mundo realmente se abre. Comecei a estudar muito porque eu queria entender o que é que meu preparador fazia comigo no meu corpo, o que é que meu corpo rendia de um jeito e não do outro. E aí eu comecei a ter muito embate com ele, porque eu queria saber porque quando tu começa a estudar, tu começa a questionar. Então, por isso que a galera não gosta muito que a gente seja inteligente, pesquise, porque tu começa a pensar. Então, tu pensava, pô, ele tá fazendo um treino que não é válido para mim, né? Pô, e aí, cara, eu tenho um perfil muito analítico. Muito Sim. analítico. Então, mas peraí. Se 1 mais 1 são 2, por que tá fazendo 4? E aí, tanto com o meu mestre, quanto com os professores da faculdade, eu questionava muito. Então, os professores da faculdade falavam, não, por que isso acontece? Eu falei, eu levantava o dedo e falava, não. Eu fui participar de uma competição que aconteceu exatamente o contrário do que você está falando aí. Aí dava os exemplos, construía os exemplos. Então, era como se pegasse um mestre de obra e colocasse na faculdade de engenharia, com os meninos de 17, 18 anos. Então, eu já tinha uma certa bagagem no esporte, que eu estava no esporte competitivo, eu fiz karatê, surf, competi com negócio de cavalo, a vida toda eu participei de competição. Então, esse universo do esporte competitivo, apesar de no jiu-jitsu ter sido ali já depois dos 20 anos, eu já vinha estando inserido nele e eu sempre fui apaixonado por esporte. Daquele cara de quando tem Olimpíadas, para a vida para poder ver Olimpíadas. Entendeu? Para tudo. Então, nessa fase aí, eu comecei a ser muito contestador e aí eu comecei a querer realmente estudar o que estava acontecendo. E aí eu virei nerd na faculdade. Tanto é que a esposa de meu ex-orientador da faculdade, que foi meu orientador em artigo, pós-graduação, e era o cara que ia ser meu orientador em mestrado e doutorado, que é Paulo Adriano Schwingel, ela falou outro dia desse para mim que na faculdade, toda semana, na reunião dos professores, meu nome era citado. Porque toda semana tinha uma história com o meu nome de um professor fazendo reclamação. Mas era reclamação no ponto de vista, assim, do aquele cara que era muito contestador. Então, Sim. Eu fiz uma faculdade, eu botei na minha cabeça que é o seguinte, eu não estou na faculdade para fazer amigo, nem para pegar menina. Eu estou na faculdade para poder ser o melhor profissional que eu possa sair daqui. E aí, cara, eu comecei a estudar muitos livros. Não só literatura americana, que é o que a gente estuda no Brasil, mas eu comecei a estudar literatura do leste europeu, ali da Escandinávia, Suécia, Finlândia, e a parte toda soviética. Alemanha Oriental tem grandes autores, e ali a parte da União Soviética, Rússia, Ucrânia. Então, comecei a estudar muito, e aí, quanto mais você estuda, mais você percebe que existe um antagonismo entre o que a gente deveria fazer no jiu-jitsu e o que a gente faz. Certo? E aí foi nessa época aí que aí eu tenho essa transição de realmente passar de atleta para treinador. Em 2011, eu me formo em 2010. Em 2011, eu resolvo parar de competir realmente para me dedicar cada vez mais à produção de conhecimento e essa revitalização. E que se você parar para pensar, o jiu-jitsu vem sendo passado de professor para aluno, de professor para aluno, de professor para aluno, mas com os ensinamentos de séculos atrás. Então, eu costumo dizer que teve
duas grandes revoluções na estrutura da aula nesse tempo todo. A primeira revolução foi realmente quando o Carson passa a dar aula em grupo. E aí forma aquele pelotão de elite, que é onde você deixa de ter as aulas particulares da família Gracie e de ter um jiu-jitsu mais elitizado para ter um jiu-jitsu mais popular e mais baseado na porradaria, que é um modelo que se preserva do modelo de competição até hoje. Então, se você parar para pensar, o modelo de competição do treino de competição de jiu-jitsu de várias equipes é baseado no alto volume e no grande número de sparrings. Igual era antigamente. Igual era antigamente. E a segunda revolução técnica na estrutura da aula foi com a entrada ali dos exercícios de ginástica natural com a influência do Álvaro Romano, que vem também um pouco lá derivado lá da bioginástica do Orlando Cane. Então, aquelas coisas de exercício de mobilidade, essas coisas todas. Então, teve essas duas grandes influências. Só que aí eu via que, porra, cara, como é que pode? A gente deveria treinar mais intenso e não muito volume. E isso sempre eu questionava muito, só que eu não conseguia ter acesso a mudar a estrutura. Imagine o Rafael, que é um cara que veio da Bahia, virando para um cara na Aliança e dizendo que o treino dele está errado. Na Aliança São Paulo. Então, não é que o treino dele está errado. É que tem coisas que podem ser feitas para otimizar os resultados e minimizar os prejuízos. O que são os prejuízos? Número de lesões. Então, isso é gerenciamento de risco. E aí, eu desenvolvi uma pesquisa científica onde eu coloquei 9 pessoas para treinar da maneira convencional e 9 pessoas para treinar da maneira como eu estava propondo. Ao final de 10 semanas, os caras que treinavam da maneira que eu estava propondo estavam superiores a quem treinou em 50% em média nas valências físicas. Então, esse artigo me gerou um convite direto para ir para o doutorado sem nem mestrado eu ter. A gente publicou numa revista internacional, numa revista polonesa, e aí eu comecei a pesquisar mais ainda, e aí eu me mudo para São Paulo em 2015 e comecei a frequentar o grupo do Emerson Franchini. Para quem não conhece, o professor Emerson Franchini, ele é o principal produtor de ciências do esporte do Brasil. E ele é o maior produtor de ciências do esporte, da modalidades esportivas de combate do mundo. É o cara que mais publicou artigo com artes marciais do mundo. É um paulista e ele é professor da USP. Então eu comecei a frequentar o grupo do Franchini. Só que na minha vinda para São Paulo foi porque eu montei uma academia online com mais outros 2 sócios meus que eram meus colegas de colégio. E aí eu tenho que voltar mais um pouco, porque eu comecei a treinar eles. O que está todo mundo fazendo online agora, eu comecei a fazer em 2009, pelo Skype. Esse meu amigo morava em Nova York, que ele estava fazendo MBA em Colômbia, e eu em Salvador. E ele estava com um problema de coluna. Nesse problema de coluna, eu simplesmente comecei a treinar ele pelo Skype, como a gente está aqui agora, com o peso do corpo. Por quê? Porque em Nova York era muito caro um personal trainer, e se ele pagasse em dólar para mim, eu ganhava quase o dobro do que eu ganhava aqui, estando em casa, sentado como eu estou na cadeira com você aqui agora. E o mais interessante é que eu chegava do jiu-jitsu 10h30 da noite, meu treino era até 10, e o jiu-jitsu me deixa muito acelerado. Então eu só ia dormir 1h30 da manhã. Então eu ficava com esse tempo ocioso. E era justamente a hora que ele chegava em casa. Então eu conseguia monetizar um horário meu que estava completamente obsoleto pelo dobro do valor e resolver muito o problema dele. Em 2014 a gente se reúne, monta uma startup chamada Treinei.com, a gente investe quase $500 mil e aí eu me mudo para São Paulo para a gente desenvolver esse projeto. Esse projeto a gente ficou 2 anos com ele no ar, ganhamos vários prêmios, mas a gente não conseguiu monetizar e a gente fechou as portas em 2017. Mas aí eu já estava em São Paulo. E aí em São Paulo, o primeiro atleta que eu treinei foi o Renato Cardoso, no final de 2015, que era amigo de um dos caras que lideraram minha pesquisa em Caruaru. Essa pesquisa foi feita do lado de Caruaru, numa cidade chamada Bezerros, que era um braço da ZR Team. Tá? Então, é o Ítalo. E o Ítalo me apresentou o Renato estava numa fase ali muito difícil, que estava cheio de problema de lesão. Eu começo a trabalhar com o Renato cheio de lesão, e aí já no primeiro campeonato, 2 meses depois de trabalhar comigo, o Renato chega à final daquela seletiva que tinha de Abu Dhabi para ir para o World Pro,
lá em Gramado. O Gramado. aquela seletiva muito difícil. Muito difícil. Quer dizer, Renato saiu de uma condição que ele estava quase com síndrome de overtraining para ele chegar na final do campeonato. E aí, foi nesse seletiva mesmo... de Osasco? Não, foi em Gramado, eu acho. Foi no Sul. Gramado. Foi no Sul, Então que era Gramado, fortíssima, de 2016. Aí em 2016 também, eu também preparo o Renato fica em terceiro no PAN, em terceiro no World Pro e em terceiro no Mundial. Perdeu as 3 vezes e pulou. Eu falei, cara, a gente precisa ganhar do Lô, a gente precisa ganhar do Lô. Então, logo depois aí veio o Michael Lang treinar comigo, e aí depois entra o Isaac, e aí... Aí a história que a gente vai chegar lá também. Mas, galera, eu quero que vocês prestem atenção nesse resumo que o Rafa fez. São algumas coisas interessantes. Não podem passar despercebidas por vocês. Ele começou muito lá atrás, onde não tinha toda essa atenção de mídia que tem hoje, que quem sabe aproveitar está se dando bem. Ele ouviu o professor que falou para ele fazer algo além do jiu-jitsu. Então, por que hoje a gente bate tanto nessa tecla? Tem que ter algo além. Continue falando aí, Vitão, que eu vou pegar o negócio do DVD aqui para te mostrar. Que a gente fala tanto bate tanto nessa tecla sobre que não é só jiu-jitsu, não é só jiu-jitsu. Então você tem que ser uma pessoa que estuda mais, você tem que ser uma pessoa que pratica mais. Então, cada vez que você vai estudando, vai procurando coisas que possam te beneficiar no jiu-jitsu, você vai dar um salto muito grande. Retrospectiva 2007. Tá vendo, cara? 2007, 2007 não tinha nada, cara. Não tinha nada. Mídia. Olha os patrocinadores aqui, ó. Isso eu fazia esse DVD, para entregar para os patrocinadores, como se fosse um release do que aconteceu no ano de 2017 ou 2007, e também para quando eu queria captar algum novo patrocinador. Quer dizer, tô falando de 15 anos atrás, eu tava com esse tipo de material. Mas é interessante que a galera escuta muito agora, até mais porque grandes campeões, profissionais de outras áreas também estão falando isso, porque não é só a medalha que você ganha, ou tão bom de briga você é, o quanto isso influencia. É como você sabe monetizar isso. Como que você vai cuidar da tua imagem. Isso influencia diretamente no dinheiro no seu bolso. Então, você está aqui, está ouvindo isso, que vai te agregar na preparação física e um pouco de brand, porque Rafael também faz um trabalho sobre isso. Eu lembro que quando ele começou a fazer um trabalho com o Marcelo, ele mandou um PDF onde tinha falando sobre brand, que postar, como se manter na rede social. Então é muito bacana sobre isso. E Rafa, já falando na sua chegada em São Paulo, qual foi a primeira coisa no quesito preparação física que você falou, cara, isso aqui não dá para continuar fazendo, que é uma coisa prejudicial para o corpo e vai diminuir muito a sua performance na competição? O que tu lembra daquela época lá que tu falou, assim, analisou? O ponto que eu sempre discuti muito é o volume de treinamento. Então, o volume de treinamento, porque a quantidade de lesão é muito alta. Então, se você tem que ter um intervalo de 6 horas entre uma sessão e outra, como é que o cara vai treinar 3, 4 vezes por dia? Entendeu? Essa conta não estava fechando. A gente não tinha hoje monitor. Tá vendo essa pulseira no meu braço? Essa pulseira hoje monitora o quanto que eu consigo recuperar de um dia para o outro, o quanto que eu dormi, o quanto que foi meu desgaste do dia. E aí eu consigo mensurar se seu treino está muito alto, se seu treino está muito baixo, ou se seu treino está ideal para o momento que você está vivendo. Porque o Vitor de hoje pode não ser o Vitor de amanhã, ou pode não ser o Vitor de anteontem. Entendeu? Sim. O Vitor é sempre o Vitor daquele dia. E aí eu preciso ter um treino que se adeque a isso. Naquela época, não dava para eu monitorar. Então era só como é que tá se sentindo. E os caras do jiu-jitsu, sou sempre bem. Cara, você vê na cabeça, cara, o cara que faz 6 treinos de 10 por um de intervalo, não tem como tá bem. Ou então ele fez 6 treinos... Mas é uma coisa cultural, né? É cultural. Fez 10, tô bem, tá maluco, vou fazer mais um. Depois eu ser campeão, vou fazer 12. Porque aí entra num sistema de pensamento japonês medieval, da Era Meiji, né? Atrás da Era Meiji, na época que tem até na Netflix, eu até sugiro a todo mundo aí assistir, aquela série do Japão feudal, que é a formação do Japão, dos samurais. Então tem aquela coisa do código de samurai, porque o samurai não pode assumir publicamente como eu assumi, que eu não tenho um problema com... Não, porque o orgulho do samurai, o samurai tem que ser guerreiro. Cara, a gente está no século XXI.
A gente teve a melhor atleta da história da ginástica, que é a Simone Biles, assumindo publicamente que estava com depressão. A gente teve o caso agora de um atleta que eu trabalho no Mundial também, que estava mal de cabeça, cara, e o cara teve um rendimento muito aquém do que todo mundo espera dele. Então teve muita conversa ali. Ah, mas é a Simone Biles. Não, teve a Naomi Osaka, que era a favorita para a medalha de ouro. Teve o Djokovic, que é o melhor atleta de tênis da história, tá batendo todos os recordes. O cara foi uma Olimpíada que teve raquete. muitos casos sobre depressão nessas últimas Olimpíadas. Exatamente. Então a coisa hoje... Ah, mas os atletas de hoje em dia são Nutella? Não, é porque hoje está se falando sobre isso. Não é, porra, a Nadia Comaneci. A Nadia Comaneci, ela faz terapia até hoje. Entendeu? Ela foi estuprada, cara, pelo treinador dela. Na Romênia, as atletas eram estupradas num determinado dia, para elas 30 ou tantos dias depois ela ter um aborto, para depois de tantos dias ela ter um ápice hormonal. Então os caras calculavam quanto tempo precisava ser estuprada para saber quanto tempo depois ela ia ter o ápice hormonal para competir justamente no dia. Cortina de ferro, Guerra Fria, ninguém falava sobre isso. Hoje em dia, se isso acontecer, é um escândalo. E aí tem outro filme falando sobre o assédio das meninas da ginástica olímpica dos Estados Unidos. Esse documentário é sinistro. Esse documentário, cara... Então, hoje tem muito material disponível. Eu mesmo tenho uma lista de 68 filmes e 11 séries que eu passo para os atletas. O atleta está vivendo tal situação, eu falo, assiste esse filme aqui. E cada filme eu faço um comentário. E o quão foi difícil para você falar para eles também darem um tempo de descanso, que é difícil, é uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Também que os caras não fazem nada além do jiu-jitsu, né? Uma coisa que você pode comentar. O que você faz fora do jiu-jitsu, assim? Nada, só jiu-jitsu. Então a cabeça do cara fica numa pressão de que se ele não vencer um campeonato, acabou a vida, né? O que acontece hoje em dia? Ó, você pega o exemplo do Isaac. O Isaac, ele tinha uma base para lutar muito aberta, o pé da frente e o pé de trás muito afastado. Eu falo, cara, isso você vai perder potência no alcance da entrada do golpe. Então aquele pé de trás tinha que vir mais para frente. Então olha que um determinado ponto da carreira, o Isaac começou a lutar com os pés mais juntos, porque isso eu tinha aprendido no wrestling. Aí eu falei, o cara aqui da Bahia que eu treinava wrestling pediu uma indicação de treinar wrestling em São Paulo. Aí ele me apresenta o Lucas Aniceto. Lucas, tô com um atleta aqui que precisa treinar wrestling. E aí começa, hoje quase todos os atletas que eu treino, eu tô treinando agora um garoto de Angola de 15 anos que eu já botei para treinar wrestling. Por quê? Porque o cara faz aquela subida da meia guarda com a perna, ele faz aquela raspagem subindo com a perna pro single leg, só que quando o cara tá no single leg, você tem que ter o quê? Recurso para poder dar takedown. Aí é muito melhor estar com single leg. Você acha que quem bota melhor para baixo? Um cara do wrestling ou um cara do jiu-jitsu? O cara do wrestling bota muito melhor. Então pronto, tem que fazer o wrestling. Aí o cara melhora tecnicamente o jiu-jitsu por conta de uma coisa que ele tá fazendo a mais, que talvez ninguém enxergou. Então, essa coisa de você olhar para o cara e saber o que é determinante de performance, o que é que influencia a performance e o que é irrelevante para a performance. Às vezes o cara fazer ficar mais forte ou mais rápido não influencia na quantidade de vitórias e derrota. Então, às vezes, a preparação física para aquele cara é irrelevante. É irrelevante, depende do sistema de treinamento do cara. Mas essa primeira coisa que eu batia muito de frente com todo mundo era o volume de treinamento e o intervalo entre as sessões. Então, para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com um teto de 11 sessões de treino por semana. Ninguém treina mais do que 11 vezes. Ninguém. Ou seja, vão ter 4 dias na semana que ele vai fazer 2 treinos, 4 vezes 2, 8 sessões. E os outros 3 dias faz uma sessão por dia. Agora também não tem essa de descansar sábado e domingo. Porra, qual é o dia que a pessoa geralmente luta campeonato? Sábado e domingo. E para que essa cultura de sábado e domingo não treinar? Aí você começa a perceber que tem certas coisas que a gente faz culturalmente que não fazem o menor sentido. Exato. Porra, vamos lá. Você tem um treino de 6x10 por 1 de intervalo. Qual competição você luta 10 minutos, descansa 1 e entra no tatame de novo? Aí você começa a entender que a formatação do treino não condiz com o modelo competitivo. Pô, o cara vai lutar JP, ele tem que treinar 5 minutos. O cara vai lutar IBJJF e é faixa preta, o cara tem que treinar 10. Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Mas é treinar 10 e descansar pelo menos 10.
Você tá entendendo? Mas é aí que rola a dificuldade de tu falar porque o cara vai fazer um treino. O que tu já ouviu assim? Você falou para um atleta, ó, tu vai fazer um de 10 e tu vai descansar 10. Pô, tá maluco, Rafa? Tá maluco? Não, tem uma com o Márcio André que é assim, espetacular, velho. O Massinho tava acostumado a pegar peso, né? Botar as anilhas grande. E aí vem o meu sistema, que é uma coisa de cadências. Massinho, você tem que descer em 4 segundos. Você tem que parar 2 segundos na isometria e subir em 2 segundos. Ou seja, um exercício que você fazia 1, 2, agora você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A carga cai uns 40, 50, 60%. Aí é o choque pro atleta. Não, aí ele, porra, coach, tô passando vergonha na academia, né? Aí eu, como assim? Ele, porra, coach, tô pegando 2 pratinhos. Porra, a menina do meu lado pegando mais peso que eu. Foi, meu filho, você vai ficar mais forte do que ela. É isso que importa. Por quê? Aí eu fui explicar fisiologicamente, não sei o quê, por que esse sistema gera mais força do que simplesmente fazer livre sem controlar a velocidade. Aí ele, não, coach, tudo bem, eu posso até entender, mas pega mal pra mim. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você é um cara que gosta de fazer as coisas perfeitas, né? Ele é, eu falei, então, o seu grande desafio não é pegar mais peso. O seu grande desafio é fazer mais perfeito. Aí foi ele, eu consigo, você tem que reverter a situação. Quando um cara vem, antigamente eu entrava no embate, não, tem que fazer isso porque é melhor e eu tô falando que é pra fazer. Hoje em dia não. Hoje em dia eu jogo o jogo de cada um. Eu jogo o jogo de cada um. Bom, você não é o cara que quer fazer melhor? Então, você não é o cara que é competitivo, muito competitivo? Então, competitivo não significa ganhar, levantar mais peso. Significa você ter mais força no jiu-jitsu. E para você ter mais força no jiu-jitsu especificamente, você tem que fazer esse sistema de cadências perfeito. Eu desafio você a fazer perfeito. Pronto. Deu o clique e começou a fazer. E aí a gente foi, com o Marcinho ali, a gente chegou no vice-campeonato, né? Então foi um resultado ali. Europeu também. Foi. Então tem muita coisa que você trouxe assim de ótimo para o jiu-jitsu que mudou. Essa é uma questão que o Jonatas já veio aqui no podcast e ele realmente falou uma coisa que você pediu para ele fazer, logo depois o Galvão pediu para ele fazer e ele não ouviu e chegou abaixo um pouco da performance do que ele poderia ter feito no Mundial, que foi não treinar. Então eu falei assim, Jonathan, eu até entendo você é um pouco contraste assim, o background que vocês têm de vida, né, com o Márcio André, que veio onde eram poucas oportunidades. Então, dentro de vocês, assim, vocês têm que dar muito além da conta. É o trabalhar duro, às vezes, e não trabalhar inteligente. É o que faz diferença. Ele realmente, cara, um dia que era... Ele falou assim, o coach pediu para eu ficar um dia sem treinar. Aí eu não fiquei sem treinar, e no dia que eu fui treinar e me machuquei, eu fiquei 15 sem treinar. Então... Pois é, você, olha, eu passei 15 dias na casa do Jonatas, agora. É véspera do Mundial. E aí o primeiro dia eu cheguei lá, cara, a casa tava meio desarrumada, o carro dele uma zona. Aí eu olho primeiro tudo, no primeiro dia. Antigamente eu ia falar, porra, bicho, que porra desorganizada é essa? Não sei o que, eu virei pra ele, Jonatas, é o seguinte, vida desorganizada significa treinamento desorganizado e resultados desorganizados. Ele, como assim, coach? Eu falei, ó, se você entra no seu carro e tá essa bagunça, o seu treinamento e a sua vida também tá essa bagunça, você não consegue se organizar. Aí eu fui começando a fazer os links com ele. Então tem um monitoramento do estresse que eu faço e esse aqui já é um upgrade. A gente faz através do aplicativo. O Jonatas não estava usando. Aí eu falei, ó, o Pedrinho usa todos os dias, me manda o sono e o estresse assim que ele acorda. E a depender disso, ele vai treinar A, B ou C de quantidade de treino. Aí, porra, coach, não sei o que. Eu falei, você é amador. Rapaz. Aí mexeu na ferida do cara. Eu falei, velho, o Pedrinho é profissional, você é amador. Caralho, eu dormia no quarto do lado dele. Quando ele acordou no outro dia de manhã, gráfico. Eu falei, o amador até resolveu tentar ser um amador melhor. Aí no outro dia, no terceiro, eu falei, você tá caminhando pro profissionalismo. Mas eu tava sempre ali, ali. Então, essa semana, eu já falei sobre essa pulseira. Isso custa $20 por mês. É um subscription, né? E, cara, a mentalidade dele mudou tanto com nesse final de ano aí, eu ali do lado, com essas coisas todas,
que ele já está pensando nisso aqui, porra, vamos fazer isso e aquilo. Então, você vê que o cara muda a mentalidade. E eu estou falando do Jonatas agora em 2021, que já trabalha comigo há 2 anos. Mas eu posso citar o Isaac e o Michael Lang em 2017 sentado numa mesa comigo. Eu tinha uma aluna que era designer de joias. Na época eu ainda treinava pessoas não atletas, né? Hoje eu só treino atletas de Gil. Se qualquer outro esporte que for me contratar, não. Eu estou focado no Gil. Mas essa menina era designer internacional de joias. Eu me lembro até hoje. O Isaac, o Lang, eu e a Bia sentado na mesa da sala da casa do Lang, para ela explicar para eles dois o que é branding. 2017. Não é tão distante. Não é tão Não. distante. 2018 eu começo a trabalhar com o Ali. Aí eu começo a ter acesso aos números. Mostrei ao Isaac. Isaac, você ganha muito mais campeonato do que o Ali. Mas o Ali, dentro da mesma empresa, vale 3 vezes mais do que você. Sabe por quê? Porque o Ali faz isso, o Ali faz aquilo, o Ali não sei o quê. O Ali é um exemplo de comunicador, né? Então era muito além do que você patrocinar um atleta. Você patrocinar o Ali, hoje, você está patrocinando um cara comunicador, que vai impor a opinião dele e as pessoas vão seguir. Pelo fato de, olha quantas pessoas seguem ele. O engraçado é que o Ali é tão bom que às vezes ele fala uma coisa completa. Caralho. Aí ele fala assim. Ele tem uma frase clássica. Né? Caralho, viado, é mesmo. Ele faz assim, ó. Aí eu. Rapaz, como é que você fala isso? Ah, coach, mas tá tranquilinho. Ele, até a maneira como ele fala é tão espontâneo que soa engraçado. Sem ele ser humorista. Então ele tem o viés da comunicação, mas é um cara que não só tem o viés da comunicação. Ele é um cara que ele estudou. Ele é um cara que lê Napoleão Hill, ele é um cara que lê Taleb, então ele é um cara que está estudando. Então, por exemplo, para você falar melhor, você tem que ler, não tem como. Semana passada, ele estava falando sobre um treino de X, isso e aquilo, um treino intervalado que o Lloyd queria que ele fizesse, que é igual aos caras do judô, e ele me perguntou, cara, eu posso tirar um print e te mandar. Eu dei uma aula, eu resumi a minha tese de doutorado em 20 minutos. E eu tenho certeza que ele está aplicando tudo que eu falei para ele. Porque é um cara que, tecnicamente, é um cara que dificilmente ele vai conseguir treinar com outro treinador. Porque ele já sabe tanta coisa de treinamento que ele vai perguntando e que eu vou explicando, porque eu não só mando o cara fazer um agachamento com o pé mais aberto. Eu explico o porquê de eu querer aquele pé mais aberto e mostro para ele o que isso influencia no jiu-jitsu. Então, na hora dele lutar lá o GP, como ele lutou bem pra caramba, a gente conversou bastante sobre qual seria a estratégia dele com o Braguinha, qual seria a estratégia dele com o Felipe e qual seria a estratégia dele com o Vitor Hugo. Eu falei, bichão, vamos nessa. Cara, eu insisti para ele lutar o Mundial. Eu acreditava muito que o Ali tinha excelente chance de ganhar o absoluto esse ano no Mundial. Pelo que ele apresentou naquela luta com o Felipe Andrew no GP. Lutou muito naquele GP. Lutou muito. Fisicamente, muito bem. E o jiu-jitsu dele depende do físico. E uma coisa que ficou interessante, assim, um ponto para mim que a gente até chegou a conversar, em comparação ao adversário dele, o Felipe Andrew, que estava competindo tudo, ganhando tudo o ano todo, vinha batendo em todo mundo, e o Ali não estava competindo, e o Ali pareceu estar com um vigor físico muito maior. Se a gente parar para analisar, o Felipe Andrew é um cara super pesado. O super pesado, ele precisa bater 100 quilos de kimono, vai. Então é aquele cara que fica ali com 102 quilos e perde o peso do kimono para poder lutar, correto? Sim. O Ali pesou 104. Pesou 2 bem. Quilos Ou seja, o Ali estava no mesmo peso do Felipe Andrew e visualmente falando, muito não só forte do porte atlético do Ali, mas pela diferença do que o Ali conseguiu fazer na luta. Aquela raspagem que ele dá com o quadril mostra que o quadril do Ali estava muito mais forte do que o do Felipe. Visualmente falando, tá? Visualmente, sim, eu não estava lá. Mas a gente viu uma luta ali de um cara muito mais atlético fisicamente do que o outro. O Felipe Andrew tem muito... Eu falo pro Ali, o Felipe Andrew tem muito mais jiu-jitsu que você. E aí o Ali comigo no Mundial, a gente ali conversando, porque eu assisti poucas lutas no Mundial, porque eu tava ali no bastidores com a galera, né? Fazendo os aquecimentos, aquela toda. Mas eu ainda vou assistir as lutas pro Mundial. Hoje, inclusive, eu finalizei a entrevista do Jonatas com você. Tava assistindo agora de manhã, aí assisti a do Gabrielzinho e tô começando a assistir a do Guilherme Mendes. Então, a gente falando sobre o Mundial ali no dia que acabou, aí ele, pô, coach, o Eric tá bem, não sei quem tá bem, não sei quem tá bem, não dá pra trocar jiu-jitsu com esses caras não. Eu falei,
se o seu forte no jiu-jitsu é trocar jiu-jitsu com os caras? Aí ele, não, né? Eu falei, então pra que você quer trocar jiu-jitsu com eles? O seu forte é o vigor físico e a sua capacidade de antecipação. Se você se antecipa a um cara como o Eric e não deixa o Eric armar o jogo, você tá jogando na frente. E se você tá jogando na frente com esse peso, com esse vigor físico, ninguém te para, bichão. Ninguém te para. Agora, não pode fazer o que você fez com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo começou a fazer, começou a arrumar, e você só esperando. Não dá para esperar. Não dá para só jogar no contra-ataque. É você se antecipar o tempo inteiro. Então a estratégia do Ali é muito diferente do que a estratégia do Eric, por exemplo. Então, ele jogando na estratégia dele, trazendo os atletas para o jogo dele, eu acredito muito que ele estava com grandes chances de chegar aí, peso absoluto esse ano. Mas ele falou que não estava afim, então... Ele chegou a comentar isso, até conversou quando a gente estava lá em São Paulo. Eu lembro que no meu tempo de repórter da Gracie Mag, eu fui fazer a tradução de uma matéria que tinham feito com o Marcelinho Garcia na época, onde ele dizia que para você ser muito bom de jiu-jitsu e vencer competição, você deveria só treinar jiu-jitsu. Era mais ou menos isso, focar realmente só no jiu-jitsu. E hoje, nos tempos de hoje, depois ali de 2014, 15 para cá, a diferença física entre alguns atletas, um muito bom de jiu-jitsu, outro não tão bom, ficava grande no quesito físico. Tava muita gente muito mais forte que o outro. Não, às vezes a técnica igualava, mas o cara vencia por estar com mais vigor físico, mais força, mais condicionamento. Então a preparação física veio ganhando seu valor de uns tempos para cá. Hoje, na sua visão, para ser um campeão, por exemplo, para vencer um mundial hoje, a preparação física também tem que ser tão primordial quanto um treino de jiu-jitsu? Depende da categoria. Depende da categoria. Vamos falar aqui Vamos falar da categoria galo. O campeão é o Muzi Messi. Você acha que se você pegar o Malfacine e melhorar ele fisicamente, ele vai ganhar do Muzi Messi? Entendeu? Então, ali é questão mais de jogo. Ali é uma questão de jogo e uma questão de estratégia. Então, por exemplo, o que é determinante... cara, eu já vi uma Facine lutas assim espetaculares, mas, cara, esse ano o Muzi Messi simplesmente sobressaiu. Pegou as costas do Malfa e ele sobrou. Mas sobrou. Entendeu? E eu via que todo mundo fazia um jogo com o Malfa ali tentando ganhar. Então, aqueles caras que ficam tentando ganhar. Então, eu não acredito que a preparação física faça um galo, talvez, ganhar do Muzi Messi. Mas a preparação física pode fazer, por exemplo, eu fiz a preparação do Iago Gama pro PAN. O Iago ficou em segundo. Cara, eu nunca tinha visto um peso galo bater galo dando risada. Então, o corte de peso dele foi espetacular. E aí eu até brinquei nas minhas redes sociais, né? Eu falei, pô, como é que um galo bate galo sorrindo? Então, ali tem um corte de peso, essas coisas todas. Algumas categorias e alguns caras dependem mais da força física. Vamos pegar ali o caso do Pena. Tem o Gabriel Souza. O Gabriel Souza é um cara que tem um modelo de jogo muito agressivo, muito explosivo, insistente. Então, para o cara lutar com ele, tem que estar muito bem fisicamente. Que é diferente do Jamil. Que já Jamil é um cara mais cadenciado. Mais cadenciado, que bota na lapela, que faz laço. Você tá entendendo? Então, a depender da categoria e a depender de como o cara vai se distribuir, pode ser o físico um diferencial, pode ser o físico essencial ou pode ser o físico irrelevante. Então, eu sempre tenho essa classificação sobre o que é determinante de performance, ou seja, o que faz você ganhar ou perder, o que é influenciador de performance, que ajuda você ganhar e que ajuda você perder, e o que é irrelevante, que não muda nem na sua vitória, nem na sua derrota. O que seria irrelevante hoje no jiu-jitsu que a galera ainda faz muito, professor? Eu acredito que quantidade de treinamento. Porque ainda, a quantidade ainda é muito cultural isso, né? De treinar porque muito. Pensa o seguinte, vamos pensar uma luta. Uma luta ela é definida por golpes. Você acha que o golpe é a sua capacidade de ficar repetindo o golpe ou a sua capacidade de fazer com precisão um golpe só? Pum! Precisão. Sempre melhor. Exatamente. Do que você tirar várias vezes. É o conceito que tanto o pessoal do judô usa para determinar o que é um ippon, com velocidade, com precisão, e que o lepre usa muito bem no modelo de luta dele. Então, você precisa de velocidade, explosão e precisão
para conseguir fazer um golpe. Então, por exemplo, eu botei você na guarda X aqui, na one leg. Aí se eu ficar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 20, 40, 50 vezes, eu vou te raspar? Não, agora se eu botei você aqui na one leg e fazer assim, ó, usar toda a minha capacidade, minha força para levantar com você. Pum! E aí vai e leva. Aí eu te pergunto, se é essa maneira que faz você ganhar o golpe, por que as pessoas treinam minutos e horas e horas e horas? Porque pensa comigo, se você faz um treino onde você vai fazer 10 rolas de 10 minutos por um de intervalo, você vai fazer isso, essa maneira, com muita velocidade, com muita precisão, uma vez ou outra. Mas a maioria dos rolas vai ser uma coisa mais lenta. Então, quem treina de maneira lenta, luta de maneira lenta. E aí é uma coisa que eu gostava muito do como o Isaac treina. Por isso que eu treinava poucas vezes, eu só treinava cardio com o Isaac quando ele precisava reduzir o peso. Porque na minha época a gente ficava controlando muito o peso dele. Então, eu nunca deixava o Isaac passar de 8,4, mesmo no off. Entendeu? Então o Isaac sempre ficava ali. Aí quando ele subia um pouquinho mais de peso, eu cardio nele. Mas o cardio não era para melhorar a capacidade de cardio do Isaac. Por quê? Porque o Isaac já treinava parecendo uma locomotiva, que é a maneira que ele luta. Então, se você quer corrigir a maneira como você luta, corrija a maneira como você treina. Então, esse é o principal gap, na minha opinião. E, obviamente, como eu trabalho assim, muito individualizado, nos mínimos detalhes, físico, técnico, tático, teórico, emocional, que eram os 5 pilares que eu sempre trabalhei, e agora financeiro. Porque pensa, vou dar um exemplo de um atleta que eu trabalhei agora, faixa preta, que o cara foi com dinheiro contado para os Estados Unidos, aí chegou lá, não tinha como me encontrar, então foi o único cara que não formatou o aquecimento, e o aquecimento dele foi feito em cima da hora, perdeu na segunda luta. Perdeu na segunda luta por 2 vantagens. São essas 2 vantagens que podem ter sido causadas por essa coisa da falta do dinheiro dele não poder ter investido, de ter chegado mais cedo, de ter chegado a um hotel próximo de mim, de ter não sei o quê. Então, vamos lá, a estrutura financeira. O cara vai e tá lá lutando, pensando no prêmio que ele vai ganhar. E se ele não ganhar o prêmio, ele vai voltar para casa. Ou seja, em vez dele estar pensando no que ele vai fazer na luta para ele ganhar do oponente, em vez dele estar estudando o que o oponente faz para ele poder ganhar do oponente, como o Tainan fez brilhantemente com o Guilherme Mendes para ganhar do Isaac, e todo mundo criticou, mas isso não é jiu-jitsu, isso é arte. Cara, não importa se ganha se o gol é de cotovelo, se o gol é de mão ou se o gol é de placa. O que importa é gol, filho. O Maradona ganhou uma Copa com gol de mão. E o que vale é o caneco no final. Exatamente. Eu prefiro ganhar a Copa de 94 com aquele time de 94 do que perder a de 82. Jogando lindamente, com a seleção linda. Tomou pau, perdeu para a Itália. Aí chega naquela seleção de 94 que todo mundo massacra, ganhou. Então eu sou do quesito que o importante é, depois que você ganhou umas 15 vezes, aí você pensa em ganhar bonito. Mas primeiro ganhe 15 vezes. Essa é a minha maneira de pensar. Então, o que o Tainan e o que o Guilherme Mendes fez foi brilhante. Eu estava do lado do Marcinho na hora. Aí quando o Tainan chamou para 50, eu falei, porra, que cara louco, chamou o Isaac com aquele quadril para 50. Aí, Marcinho, eles vão fazer a mesma coisa que o Rafael fez comigo em 2015. Aí eu olhei pro Marcinho e falei, cara, dito e certo. E o Isaac perdeu as 3 lutas pro Gabriel Artes trabalhando comigo. No final da luta, no Scramble. No Scramble da 50-50. E aí, quando acabou a luta, eu encontrei o Isaac, eu falei, porra, velho, caiu de novo nessa, velho. É verdade. Porra. Eu lembro que nessa época aí, até uma coisa de bastidor, né? Que o Marcinho lutou o Mundial com o Rafael Mendes, eles estavam meio assim, desesperados como parariam o Marcinho, porque ninguém imaginava da forma que ele lutou com o Cobrinha lá, encarando a guarda do Cobrinha. Então, eles ligaram para o Ramon Lemos e perguntaram, pô, o que faz? Você acompanhou ele em Abu Dhabi? Para parar um cara muito veloz e você conseguir ganhar dele, você tem que meter as pegadas nele. O que foi? A 50-50. E ali, assim, não tô falando que foi uma luta feia, foi a estratégia. O cara é estratégia, ele fez a estratégia. Cara. Olha a luta, vamos pegar a semifinal, o Jonatas e o Isaac falando comigo ontem. Vai torcer por mim agora, coach? Não tem ninguém seu na categoria. Eu falei, eu só torci contra você uma vez, véio. Foi a semifinal do Mundial de 2021.
E, cara, pra mim, porra, o Isaac foi o cara que começou realmente a acreditar. O Isaac, se eu falasse como a meleca, ele comia meleca. Tipo, era muito engraçado. Mas o bom do Isaac, que vale ser citado aqui, que ele é um cara muito profissional no quesito de ele chega para você, o que eu tenho que fazer para eu ser o melhor? Tem que dar, mas tem que correr assim, 10 vezes. No início não foi assim, não. Nos primeiros 6 meses, eu tentava fazer e falar, e tá bom, coach, eu vou fazer. Não fazia, eu fazia metade. Mas também ele encontrou muita resistência dentro da equipe dele de fazer as coisas que eu estava propondo. Quando ele vai para o Mário Reis, depois do Mundial de 2017, que ele perde para o Jaime Canuto nas quartas, e aí lá ele lê o livro CR7 A Máquina, do Cristiano Ronaldo. Aí ele viu o Cristiano Ronaldo falar que estava fazendo coisas parecidas com o que eu pedia para ele fazer. Cara, depois disso o Isaac fazia tudo que a gente planejava. E aí o Isaac teve aquele ano de 2018 onde ganhou simplesmente todas as competições. Todas. Ele estava parecendo um tanque lutando e estava muito blindado, né? Nada conseguia abalar ele mentalmente, nem quando ele às vezes sofria um ponto. Ele ficava muito tranquilo que ele sabia que ele ia reverter. Ele sabia, na véspera do Mundial de 2018, quando ele ganhou Almaty, o ICB no Cazaquistão, Guam e o World Pro. 3 semanas em 3 lugares diferentes. Cara, o meu planejamento de viagem que eu fiz pro Isaac foi um negócio assim, gigantesco. O que chamou a atenção foi a questão do aeroporto, foi a meia, que parecia uma coisa meio maluca quando se falava nisso, e quando entre uma escala... galera, eu tô falando isso porque eu vi o trabalho do Rafael bem de perto, então por isso tá essa conexão assim, é por conta disso. De passar aquele rolinho na perna enquanto você esperava uma conexão e outra. Você é atleta, você pode até botar aqui no comentário se você fazia isso ou não, e eu vou saber que não fazia. Vai passar a fazer agora. E aí, cara, esse planejamento de viagem, tem que dormir esse horário, tem que acordar esse horário, no voo, você acorda nas 2 primeiras horas. Cara, era um negócio assim gigantesco. Porque foram 3 cidades, com 3 temperaturas diferentes, 3 climas diferentes, 3 fuso horários diferentes, 3 competições, em 3 finais de semana diferentes, o Isaac mostrou uma performance no mais alto nível nos 3. Aí ele volta desses 3 e fala, coach, eu preciso conversar com você. Toda vez que o Isaac fala isso, eu falo, lá vem história. Aí a gente saiu para jantar. Aí ele falou, porra, coach, eu não tô feliz. Aí eu, o que é que houve, velho? Fiquei preocupado. Ele, porra, eu entro no tatame, eu acho que eu já vou ganhar, então eu tenho aquela sensação de que... Aí eu não esperei nem ele terminar. Eu falei, fique infeliz até o Mundial. Mantenha isso aí até o Mundial. Depois do Mundial que você ganhar, a gente trabalha a sua felicidade. E foi exatamente o que aconteceu. Então, todas essas programações de viagem, você falou aí da maquininha. A maquininha, eu cheguei com a maquininha no Mundial, todo mundo me olhava assim. Hoje em dia, todos os atletas têm uma maquininha de massagem. Entendeu? Aí cheguei com um acelerômetro para medir a velocidade da barra, lá em 2017. Hoje em dia já tem um ou outro já usando isso. Ou agora, eu introduzi lá também o sistema de luzes. Aí tem gente que fala, mas isso aí é floreio. Cara, eu aumentei em 30% a velocidade de tomada de decisão de um atleta para ele entrar para lutar. Então você vê o Jonatas, que é um cara que entra para lutar meio sonolento, entrando na luta completamente ativado. E o Jonatas, ele começou na frente de todas as lutas que a gente planejou, inclusive na luta com o Isaac. A estratégia era X, ele fez a estratégia X. Pô, eu conheço o Isaac muito bem, então a ideia não pode deixar o Isaac muito solto. Eu sabia que o Isaac não ia passar a guarda do Jonatas. E não pode deixar ele pontuar. Se ele fizer 2 pontos, acabou a luta. Aí, meu irmão, para voltar atrás numa luta com o Isaac, mas o Isaac tinha ido mal na luta com o Nagai. Começou bem, o Nagai deu um takedown no Isaac, começou a crescer, e eu achei que o Isaac passou por uma situação bem complicada com uma luta que, teoricamente, seria fácil. Porque a chave de cima do Isaac foi muito tranquila. Muito tranquila. Mas, por ser muito tranquila, o Isaac pesa no sábado, faz uma luta tranquila no sábado, no outro dia ele vem com, sei lá, quase 8 quilos acima do peso. Entendeu? Então, o Jonathan sentiu muito essa diferença de peso, não de força. Tá? Mas a ideia, a estratégia era fazer umas pegadas muito fortes no Isaac e trabalhar aquele jogo dali, daquilo mais. Eu sempre falei pro Isaac, o Isaac, ele passa a guarda, ele é passador, mas ele nunca passou a guarda de um cara top da categoria. Agora ele raspou todos os caras tops da categoria. Então, olha só como a gente encontra o que é determinante de performance. Se ele começa a luta passando a guarda
de um cara que é muito bom de guarda, talvez a luta termine 0-0, que foi o caso do Jonatas. Mas se ele chama para a guarda e faz a posição dele, que é aquela subida da meia guarda com a perna no single leg, ele vai colocar o cara para baixo. Você está entendendo? Então, a probabilidade dele ganhar uma luta, ele puxando a luta para a guarda primeiro, é muito maior do que se ele passar a guarda. E todo mundo sabe que Isaac é passador. Então, na minha época, trabalhando comigo, o Isaac, chame o cara primeiro, ou então finja que vai chamar, entre na perna do cara e já ganha 2 pontos. Aí o Isaac fez isso várias lutas, ganhava 2 pontos logo no início da luta e ó, caixão e vela. Caixão e vela ganhar do Isaac, o Isaac com 2 pontos na frente, esquece. Então, essa maneira de você construir o treinamento faz com que o atleta fique completo em vários sentidos, né? Então, você, de novo, o que é determinante de performance, o que é influenciador de performance e o que é irrelevante para performance. Então, o Isaac depende de um modelo físico para poder ganhar a luta. Entendeu? Depende, o jiu-jitsu dele é um jiu-jitsu físico. Então, eu trabalhei muito a postura de Isaac, o posicionamento de Isaac ficar em pé e os caras não balançarem ele. Trabalhei muito a base do Isaac. Então, isso é só um exemplo para pegar como você pode construir um treino completamente individualizado, fazendo os mesmos exercícios. Você está entendendo? É interessante também falar que os atletas são muito acostumados a eles conduzirem tudo da carreira. Eles não são pessoas que faz isso aqui para mim, eu vou me dedicar só a treinar. Eu preciso que você fale o que eu vou fazer no treino, eu faço, a minha alimentação vai estar pronta porque a nutricionista fez, eu vou ter um médico para cuidar da minha lesão, não vou simplesmente falar, vou botar um gelo, não vou me medicar. Então acontece muito isso, eu vejo muito isso com muitos campeões, e eu falo assim, cara, como que esse cara conseguiu ganhar tanta coisa assim? Porque realmente o cara é um fenômeno. Então ele sobra no talento. Mas assim, hoje, e agora você vê outros atletas que não são tão talentosos, o jiu-jitsu plástico e tal, que eles cuidam dessa parte que você citou aí, e a outra muito importante para mim, que é a imagem, e outra é o financeiro. Então, muitos atletas que estão com esses 2 pontos ligados, o cuidado da imagem e ele conseguir fazer dinheiro por conta da imagem, ele consegue investir mais para ter você, que dá um trabalho diferenciado, para ter um médico, um nutricionista. Então, ele realmente é um atleta profissional. Uma coisa muito importante de falar disso é a remuneração, né? Então, por exemplo, hoje eu sou um cara que trabalha exclusivamente com atletas, seja amadores e recreacionais ou de jiu-jitsu. Então, por exemplo, recentemente eu comecei a treinar uma mulher que era faixa branca, pegou a faixa azul. Ela falou, você treinaria uma faixa branca? Aí eu falei, depende. Primeira coisa é, eu só treino o pessoal do Gil. Segunda coisa é, tem interesse em competir? Pode ser qualquer faixa. Pode ser um faixa branca juvenil. Mas o interesse é competir porque a gente vai falar de calendário, vai falar de planejamento, Sim. de organização. Eu ainda tenho algumas pessoas que eu trabalho, que é de uma outra, já trabalham comigo há 3 anos, que me procuraram para evitar lesão no Gil. Esse era um público também que eu tinha. E eu também não pego mais esse tipo de gente. Agora, o que é que faz eu especializar no jiu-jitsu? É os caras poderem me pagar. Eu vivo disso. Então, o atleta que está fazendo parceria com preparador físico, nutricionista, vai estar sempre trabalhando com um preparador físico ou com nutricionista generalizado. Ou seja, é um cara bom, mas que ele trabalha com várias coisas. Ele nunca vai ser um trabalho especializado. Então, quanto mais pessoas tiverem como eu na área, especializadas em trabalhar com jiu-jitsu, mais a maré sobe, porque quando os barcos sobem, a maré sobe e os barcos sobem. Então vai ter um cara que vai estar trabalhando, vai estar oferecendo um trabalho tão bom quanto o meu. Porra, ótimo, esse cara tá bem. Então, se tá com esse cara, eu vou ter que trabalhar ainda melhor ainda para poder ganhar dos atletas dele. Então, isso gera um nível de competitividade. Porque, às vezes, a maioria dos treinadores é aquele cara que vamos pegar um cara do CrossFit que faz uma preparação também para os atletas de jiu-jitsu. Eu não, eu acordo pensando em jiu-jitsu, durmo pensando em jiu-jitsu, viajo pensando em jiu-jitsu. Eu competi jiu-jitsu, eu estou inserido no jiu-jitsu. É a mesma coisa da comunicação. Você é um comunicador de jiu-jitsu. Você sabe quem são os atletas de jiu-jitsu. Se eu perguntar para você quem são os caras do futebol,
Você vai saber os principais. Eu sei, mas não todos. Mas você sabe quem é o cara do Chelsea que faz o diferente do Bayern? O que é que aconteceu com o técnico desse, não sei o quê, que sabe quem é Klopp? Eu sigo um Instagram muito bom chamado Mundo Esporte, que fala sobre essa coisa do mercado do futebol e o cara é muito analítico. Então eu sempre tô antenado nisso, sigo também a NBA para poder ver o que é que os outros esportes estão fazendo. Mas eu sou um cara especializado de jiu-jitsu. E para você ter um cara especializado de jiu-jitsu, esse cara precisa estar vivendo de jiu-jitsu. Então, eu recebo muitas mensagens de parceria, dessas coisas todas, e eu sempre falo, não, eu sou um cara que trabalha especificamente com jiu-jitsu, e aqui tem um valor. A gente sabe que quanto mais especializado é o cara, obviamente, esse valor são valores mais altos. E eu trabalho com um número reduzido, para eu poder dar essa atenção que todo mundo realmente, na minha opinião, aqui é a opinião, faz o diferencial na vida de cada atleta. Então, essa viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos, eu paguei no meu bolso. Eu fui para lá, passei 15 dias na casa do Jonatas, eu paguei no meu bolso. Fiquei com o Jonatas, isso aqui para lá e para cá. A passagem, a alimentação, eu paguei. Mas eu sei que isso faz a diferença. Do mesmo jeito que eu fui para o Mundial de 2018 e 2019 com o Isaac. E o Isaac que pagou. Em 2018, o Isaac dividiu com o Lang. Em 2019, o Isaac pagou a viagem completa, porque ele viu a quantidade de diferença que faz de um ano para o outro. E isso ele viu quando a gente estava no Europeu de 2018, que eu fiquei com ele o tempo inteiro. Então aí o atleta percebe que ali no dia a dia, aquela coisa da organização, a hora de treinar, a hora de acordar, a hora de dormir, come isso, come aquilo, toma água, faz gelo, não faz. Então toda essa organização pré-competição, ela pode ser decisiva no seu resultado. Então, para poder você estar nesse nível de entrega, você tem que trabalhar com poucas pessoas. E trabalhar com poucas pessoas significa que tem um valor, obviamente, mais alto. Sim, exatamente. Coach, estamos aí 1 hora de entrevista, muito insights aqui que eu percebi e que a galera vai, cada vez mais a gente vai estar falando sobre isso, porque é onde a galera vai fazer dinheiro cuidando da imagem. Não adianta você ganhar um Mundial. Aconteceu comigo, galera. Eu ia perguntar para o cara o que ele achava da luta e falava, graças a Deus, eu sou uma pessoa cristã, tenho muita fé também, mas eu até dei uma palestra no congresso virtual do Gustavo, que eu falei sobre isso. No futebol tem muito isso, e os atletas de jiu-jitsu, eles consomem, boa parte consomem muito futebol. É onde os caras não sabem falar, não falam muito bem no quesito entrevista, são poucos ali. Então, se você pegar o Cristiano Ronaldo, um Messi, Neymar esquece. Neymar não é um cara que dá entrevista e quando fala, só fala besteira. Joga muito, mas assim, ele não manda muito bem nessa área. Então você tem que ver caras da NBA dando entrevista. Você tem que sempre ir além, sabe? Você tem que sempre mostrar algo além de você ser bom lutador. Porque é daí que vai vir o dinheiro. As indústrias têm que ver, as empresas têm que ver que existem atletas do jiu-jitsu que podem vender muito bem. Porque o jiu-jitsu é um esporte de superação, assim como o futebol, assim como o basquete, que o cara vem do nada e vira um grande talento. Mas na nossa indústria está tão fechada que a gente só quer ser reconhecido aqui, que às vezes a gente não quer fazer nada. Por exemplo, eu estou numa luta... O jiu-jitsu se tornou um negócio agora, você, por exemplo, pega um faixa azul juvenil colocando uma frase do Taleb ou de um filósofo russo. Quer dizer, a coisa virou muito conceitual para um público que não entende o que é o conceitual. Sim. Entendeu? Então, eu brinco, você falou um negócio ali, eu queria agradecer a meu pai, a Deus. Eu treino o cara que é o mecenas do Dream Art, né? E aí a gente falando que tem uns atletas, não, e aí como é que foi esse campeonato? Porra, graças a Deus deu tudo certo. Cara, tem uma equipe trabalhando, tem fisioterapeuta, tem preparador físico, tem um cara que banca o projeto, tem um professor, tem a pessoa que lava o kimono. Cara, tem uma pessoa específica no Dream Art que lava kimono. Tem um dormitório, tem tudo. E aí, pô, graças a Deus é tudo. Não, cara, graças à equipe, isso tudo e aquilo, e você como é um cara evangélico, isso e aquilo, Deus permitiu que isso acontecesse na sua vida. Mas tem uma equipe, fale da equipe, agradeça isso, mencione. Porra, eu garanto que na hora da entrevista, se você fala, pô, eu queria agradecer a Paula, que é a nossa pessoa lá que está no nosso dia a dia e carinhosamente deixando nossos kimonos limpos. Cara, eu tenho certeza que a Paula ia querer lavar 30 vezes o seu kimono por dia.
Porque ali é o melhor momento, né, cara? É onde você pode falar de quem te proporcionou ser um atleta campeão. Então, isso aqui que a gente tá vendo aqui, o microfone, quando você tiver com ele na mão, é a sua chance de você fazer dinheiro ou jogar dinheiro fora. Entende? Perfeito. Então, porque a gente volta a falar isso aqui, conversei com o Guilherme Mendes, ele também concordou nisso. Ficou nítido, cara, que muitos atletas ainda não sabem falar, são muito bons de jiu-jitsu, mas quando botam o microfone na mão, ele não sabe vender a própria luta, sabe? A gente ficou nítido isso no pré-evento do BJJ Styles. Os caras estavam muito tensos com a pergunta, não falavam nada com nada. Então, assim, para a gente alcançar outro público, furar essa bolha, a gente precisa desse media train. E é uma coisa que eu faço. Se você quer ter uma assessoria de imprensa, manda um direct para mim. O Isaac é um exemplo, fez muito tempo comigo, o Isaac. Eu lembro. A gente até no final do ano porque passado... Ele falava para mim, mas coach, eu não tenho um saco disso não. Eu falei, contrate alguém, mas você tem que fazer. Você tem que se comunicar com o seu público. Cara, isso aí foi motivo de muita discussão. Faça, velho, você tem que precisar fazer isso e aquilo. Ah, coach, não tenho tempo, não tenho saco para isso não. Eu falei, tá bom então. Ganhe menos. E não é uma coisa que você vai fazer um mês e vai parar. Tem que botar gasolina direto, todo dia. É a longo prazo. Então, hoje, para você fazer dinheiro com jiu-jitsu, você tem que saber se expressar, tem que saber falar, se comunicar. E, cara, você tem que consumir coisas profissionais, né, que vão te agregar. Hoje a gente também vê esses novos campeões aí, você vê do jiu-jitsu, poucos vieram a público e falaram coisas interessantes. Poucos. Como é que você quer que o esporte cresça se você não se posiciona? Porra, no dia lá que teve a confusão com o Nicolas, cara, o Nicolas me chamou assim, né, porque o Massinho tinha visto o cara xingar para ver se a gente podia ajudar, mas quando ele me contou a história, eu tava sem poder saber. Eu, nos bastidores, eu só soube que... A gente só sabia que um atleta ganhava ou não quando ele voltava para a área de concentração, né? Se o atleta não voltava, perdeu. Então o Nicolas voltou da luta com o Vitor Hugo, né? Eu falei, porra, e aí, ganhou como? Ele, porra, ganhei na vantagem, não sei o quê, mas deu mole. Aí eu falei, o que foi? Porra, dei dedo pra torcida. Eu falei, foi desclassificado? Ele não, eu falei, então tá tranquilo. Aí quando na hora lá que tá as finais, ele chama a gente, cara, eu fiquei assim... Eu falei, porra, isso é ruim pro esporte, não ter a final do absoluto, né, cara? Sim, então, muito ruim. Eu tentei ajudar ali, eu falei, porra, cara, mas como é que vai voltar uma luta? A gente não sabia das regras, se tinha na... cara, já foi, já saiu a BJJF nunca voltou uma luta, como é que vai voltar agora? Não, mas aí, por conta disso, também abriu precedente, porque se um cara pedir para voltar a luta por causa de um erro, vai ter que voltar também, né? Não, porque tá escrito na regra que isso só pode ser feito por indisciplina. Só nesse caso? Só no caso de disciplina. Eu participo de um grupo de faixa preta lá de São Paulo e acho que foi o Baby que colocou. O Baby colocou uma tiragem da regra que fala justamente isso. Em caso de indisciplina, o atleta é excluído da competição. Pode voltar, independente de ter saído ou não. Aí a coisa, por exemplo, aquela coisa da ignorância, né? A ignorância no fato de não de ser estúpido, mas na ignorância de desconhecer a regra. Eu falei, cara, se não tá na regra, se tiver na regra, algo não tem o que discutir. Então, se tá na regra lá escrito, não tinha que ter aquela discussão. Tá eliminado e acabou. Você tá entendendo? Ah, mas um atleta, a torcida... Cara, se você vai já foi para um estádio na Argentina de futebol... É surreal, cara, surreal. Porra, o cara vai bater o escanteio, dá vontade de arrancar. Os torcedores querem arrancar a cabeça do maluco do time adversário. Não é xingar você, não. É você tem que sair do estádio com escolta militar. E aí o pessoal do jiu-jitsu... Não, mas o cara me xingou. Cara, esporte de alto rendimento é isso aí, velho. Uma vez, eu criança, tem um torneio na Bahia de futebol que chama Intermunicipal. Então, pensa um estádio de futebol de cidade pequena, de cidade do interior. E, meu irmão, era só um alambrado. Você tem noção do que a torcida falava pros caras? Bizarro. Então, cara, tem que se acostumar. Ah, mas isso aconteceu também no BJJ Stars lá com o Herbert. Aconteceu, mas o atleta tem que ficar focado no que ele tá fazendo. Como é que ele responde isso? Dando resultado, cara. É igual o Gabigol faz. Quanto mais xingam ele, mais ele mete gol, vai pra torcida. Exatamente, esquece. Cara, exatamente. Então, abriu o precedente, eu costumo tentar enxergar sempre o lado bom das coisas. O lado bom das coisas é que a coisa agora tá clara. Se acontecer um problema de disciplina, vai sair da competição.
E como é que sai? Como foi? Ah, igual o Nicolas saiu, vai sair do peso e do absoluto. Ah, mas na categoria... É ele eliminado fez isso, do dia da competição. eliminado do dia. Mas na categoria, ele perdeu a luta por causa da desclassificação. No absoluto, ele foi desclassificado. Então, o cara do absoluto não sobe e o da categoria sobe. Então, hoje está claro isso, porque tem um parâmetro. E as pessoas vão estar falando, vão estar mais prestando atenção. Agora, Esse aí virou um case, né? Virou um case. Agora, dizer que a torcida não pode xingar, então você vai de encontro a tudo que o esporte mundial fez em todas as histórias possíveis. Você acha no que o quê? futebol, então, não tem nem como controlar quando tá na televisão, Peraí, pô, galera xingando. você acha que o Jesse Owens, quando foi lá competir nas Olimpíadas de Berlim, você acha que xingaram ele de macaco, não? Claro, rapaz. Aí o que é que ele fez? Ganhou 4 medalhas de ouro. Acabou, cara. E, Acabou. cara, o que eu te falar, eu nunca tinha visto o Nicolas numa performance tão impecável que ele estava naquele Mundial. É, porque uma ele guerra virava... eu na ajudei final. ele em alguns... O preparador dele é amigo meu. Vou dar um abraço aí pro Diegão. Faixa preta também da mesma equipe lá do Manimal. E tá trabalhando no Sul hoje, fazendo um trabalho espetacular aí com a rapaziada. Chegou na semifinal com o Blade. O Blade fez uma luta dura contra o Kainan. Acho que foi na decisão do árbitro. Eu voltei no mesmo voo com o Blade, a gente conversou bastante. Gosto muito do trabalho do Diegão. Então eu ajudei o Nicolas ali na parte do aquecimento. E aí eu virava pro Nicolas e falei, bichão, eu me lembro até hoje, uma luta que ficou marcada. Foi aquelas quarta de final do Absoluto de 2019. Kina e Nicolas. Nicolas por cima. Fez 8 ou 9 vantagens. Aí o que foi que ele fez? Não estou conseguindo pegar, vou ceder a raspagem. Aí o Kina subiu com 2 pontos e, meu irmão, se defendeu. Quem ganhou a luta? O Kina. Quando acabou a luta, eu olhei para ele assim, eu falei, alemão, que merda que você fez, cara. Ele, porra, ficasse em cima bombardeando ele o tempo todo. Porque o importante é pegar. Aí, de novo, vai jogar igual a 82 ou vai jogar igual a 94? Cara, o importante é ser campeão, dentro das regras, respeitando o adversário. Aí ele falou, não, coach, eu tô com outra cabeça agora, o importante é, se tiver que ganhar de uma vantagem, eu vou ganhar de uma vantagem. E foi isso que ele fez. Teve outra luta dele que me chamou muita atenção, que foi a final do Absoluto do Brasileiro em 2018, eu acho. Ele e o Honório. Cara, faltava 1 minuto ou 40 segundos, ele estava com 3 vantagens a 0. Ele abriu a guarda. Cara, ele abriu a guarda, eu falei, eu juro, velho. Eu juro, eu brincando aqui do lado do Isaac, o Isaac tava comigo, eu falei, cara, ele bateu a cabeça, foi. Não tinha como o Honório sair daquela guarda fechada. Faltava 30 segundos e o Honório estava perdendo nas vantagens. Aí ele soltou o bichão. Tem uma potência sinistra. Ele só empurrou a perna do lado em 3 pontos. Quer dizer, ele deu a vitória. Por quê? Por causa dessa coisa. Que acabou não acontecendo. É verdade. Se não finalizar, não ganhou. Cara, aonde é que está escrito isso? Mas, de novo, aí é uma maneira de você construir o seu próprio mindset. Mas isso talvez custou alguns degraus para ele aí. Talvez poderia ter sido já campeão absoluto ou não. O Nicolas é um cara que, assim, hoje ele está lutando de pesadíssimo. Então eu conversei lá com o Diegão também. O Diegão falou que ele está subindo ainda de peso e é um cara que a gente sabe que esteroide no jiu-jitsu é uma coisa muito comum. É pouco falado, mas é muito comum. Muita gente usa. E o Nicolas é um cara que está subindo limpo. Por quê? Porque o Nicolas é um cara grande, mas ele lutava de pesado, veio pro super e agora já está no pesadíssimo. E ele continua atlético. Entendeu? Porque é aquele cara grande e magro. Então eu acho que o Nicolas tá ali com 104. Eu acho que o Nicolas com mais uns 2, 3 anos aí vai bater 112, 113, 114, continuando nesse trabalho. E aí, cara, você pegar um cara que é muito bom tecnicamente, que tá com muita força e com muito peso, é difícil de parar esse cara. E é maneiro ver que o pesadíssimo antigamente era os caras gordinhos, né? Que só ficava em pé. Hoje tecnicamente é igual às outras categorias, um guardeiro, um passador, e geralmente os caras estão tudo fibrado. Caramba, você pega o Vitor Hugo, que não é um cara atlético, mas é um cara ali de 130, 135 quilos. E o cara faz embolo, velho. O cara senta mesmo no chão e embola. Você pega aquele menino, o Roosevelt.
O Roosevelt tem aquelas saídas ali para os leg lock, não sei o quê. É um cara que ele faz, ele faz embolo. Ele é um cara de 105, 110 quilos, talvez. E ele é um cara que faz embolo com maestria. Ele faz o embolo não para pegar costas, ele faz o embolo para finalizar de leg. Então é um embolo extremamente agressivo. E eu acho muito legal você ver um cara. Então, por exemplo, hoje eu não gosto de assistir as lutas do peso galo e algumas lutas do peso pluma, porque ficaram lutas muito travadas. Agora, o peso galo, algumas lutas que os caras fizeram com o Malfacine foram muito amarradas, cara. O cara querendo ganhar ele na decisão. Os caras estão mais preocupados em deixar, não deixar Malfacine ganhar do que de ganhar do Malfacine. Você tá entendendo? Então, como é que a gente vai... Diferença, né? Existe uma diferença. Mas hoje em dia já tem algumas lutas do pesadíssimo que estão, cara, lutas espetaculares. Pega a própria luta lá do Ali com o Felipe Andrew lá do GP. Eles estavam de pesadíssimo quase, era do GP dos pesados. Cara, espetacular luta de ambos. Não tem mais aquela que o cara só emborca e bota pro lado e passava. É técnica. Massa a perna ali, joelho, base. Foi queda, foi passagem de guarda, foi raspagem. Teve de tudo na luta. Entendeu? Então foi espetacular aquela luta. Então eu acredito que essa nova mentalidade, porque isso traz mais competitividade ao esporte. Antigamente só o talento vencia, então dava para treinar só jiu-jitsu. Hoje, cara, a coisa... Você pega o peso médio hoje, estava recheado ali de caras. Cara, a chave 2 do peso médio, Piauí, Gutierrez, Ronaldo, Tommy, Tainan. Então, só aqui 5 caras com real potencial de serem campeões, cara. A chave de cima estava mais tranquila, mas essa chave de baixo... Piauí é um cara que cuida muito bem da imagem, né? A galera que não segue ele lá, Lucas Galberto. Cara trabalhou que se expressa comigo desde a faixa azul. Cara que se expressa muito bem, fala muito bem, tem tudo para ter um potencial de fazer grana como comunicador no jiu-jitsu também. E é resenha, viu? Ó, me chame para qualquer campeonato. Se me colocarem no quarto com o Piauí, eu falo, vou não. Ele persegue você, né, coach? Ele persegue você. Rapaz, é uma resenha, velho, uma resenha. E se juntar ele e Isaac, esquece. Não, aí inviável. Uma vez na minha vida, foi em 2019, mas nunca mais. Esses dois, ó, existe o Isaac e existe o Piauí. E existe o Isaac com o Piauí. Cara, esses dois juntos aí, ó, esquece. Não dá não, velho. Não dá, juro. Entrego. Desisto. Eles são demais. Rafa, muito obrigado pelo teu tempo. Vim aqui conversar com a galera, agregar mais para a comunidade. Fiquei muito feliz de fazer esse episódio aqui com você. Até porque que eu vejo aqui no YouTube, né? Conteúdo voltado para a preparação física para o jiu-jitsu ainda é muito pouco, não é uma coisa tão explicada e você pôde tirar muitas dúvidas aí. E as perguntas que eu fiz foram baseadas no que a galera me mandou lá na caixinha. Você foi caixinha de perguntas que eu botei lá no Instagram. Você foi um dos caras mais pedidos para trazer aqui. Então, eu estou muito feliz com essa oportunidade aí. Muito obrigado mais uma vez. Que massa, Vitão. Espero vê-lo em breve. Vai pro PAN? Não, eu vou pro PAN. Eu tenho que ver renovar meu passaporte, meu visto ainda, né? Mas no europeu eu vou. Mas acredito que no Mundial é o mais certo. No Mundial, sim, eu vou estar. Mundial, eu vou pro PAN, brasileiro e Mundial. Não, brasileiro a gente tá junto. Brasileiro, tamo junto. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser acompanhar mais conteúdo lá sobre jiu-jitsu, meu Instagram e também tem o meu canal no YouTube, onde está sendo sempre atualizado e especificamente para coisas do jiu-jitsu. Então, muito obrigado aí, Vitão. Espero cada vez mais ver você aí recheado de atletas para poder orientar e me ajudar também, né, meu? Um pouco nessa parte aí de brand, de comunicação, que a gente sabe que é super importante aí para todos os atletas. Então, parabéns pelo seu trabalho aí. E tô ligado aqui também no seu canal, já tô inscrito, tô vendo o seu conteúdo. Essa semana mesmo vou matar todos os vídeos que você fez do Mundial até cá. Valeu, galera. Até a próxima. Os.